Você está envelhecendo. E talvez você já tenha percebido que cometeu um erro. Um erro que você nem sabia que estava cometendo. Você passou a vida inteira correndo. Correndo atrás de dinheiro, de carreira, de aprovação, de conquistas. Você adiou coisas. Adiou aquela viagem que sempre quis fazer. Adiou aquela conversa importante com alguém que amava. Adiou seus sonhos verdadeiros porque ainda dava tempo, porque um dia eu faço isso. E agora você tem 50, 55, 60 anos. E de repente percebe, o tempo acabou. Aquela pessoa que você queria pedir desculpas morreu. Aquele sonho que você tinha já não faz mais sentido para o seu corpo, para sua energia, para sua realidade. Aquele filho que você mal viu crescer porque estava trabalhando demais agora é um estranho que vive longe. E você olha para trás e vê uma vida inteira dedicada a coisas que no final não importaram tanto assim. Você tem a casa, tem o carro, tem a aposentadoria, mas não tem o que realmente queria ter. Não tem memórias suficientes, não tem conexões profundas. Não tem a sensação de que viveu de verdade. E isso dói. Dói de um jeito que não dá para explicar para quem ainda é jovem. É aquela dor de olhar para o espelho e pensar: eu desperdicei minha vida com as coisas erradas. Eu priorizei o que não devia. Eu sacrifiquei o que era insubstituível por coisas substituíveis. E agora não dá mais para voltar atrás. Você não está sozinho nisso. Esse é o erro mais comum e mais devastador que as pessoas cometem, e só percebem quando já é tarde demais. George Orwell viveu apenas 46 anos, mas deixou uma lição brutal sobre isso. Neste vídeo, você vai descobrir as 6 verdades cruas sobre o erro que destrói sua vida depois dos 50, e o que você ainda pode fazer para não morrer com esse arrependimento. Antes de continuar, se inscreve no canal. Aqui a gente não vende ilusão, a gente fala a verdade que dói, mas que você precisa ouvir. Aperta o botão de inscrição, deixa o like e me diz nos comentários. Você também sente que priorizou as coisas erradas na vida? Orwell morreu jovem, mas morreu sem arrependimentos. Sabe por quê? Porque ele viveu exatamente do jeito que queria viver. Ele abriu mão de dinheiro, de conforto, de segurança, para escrever o que acreditava, para viver com integridade, para não chegar no final e pensar: eu passei minha vida inteira sendo outra pessoa. E a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. A gente passa 30, 40 anos sendo quem os outros querem que a gente seja, sendo o profissional que o mercado exige, sendo o pai ou a mãe que a sociedade diz que é certo ser, sendo o cônjuge que cumpre o papel certinho. E aí chega aos 50 e percebe: eu não vivi minha vida. Eu vivi a vida que esperavam de mim. E agora? Agora você olha para o calendário e vê que não tem mais 30 anos pela frente. Se tiver sorte, tem 20, 25. E esses anos vêm com menos energia, menos saúde, menos possibilidades. Você não pode mais fazer tudo o que queria. Você não pode mais recomeçar do zero. Você está preso nas consequências das escolhas que fez. E isso é aterrorizante. Orwell disse que quem controla o passado controla o futuro. E você percebe que não controla nenhum dos dois. Você não pode mudar o passado que desperdiçou, e o futuro que te resta é curto demais para compensar. Essa é a realidade nua e crua. E a maioria das pessoas vive os últimos anos da vida engolindo esse arrependimento em silêncio, porque admitir isso em voz alta é admitir que fracassou no que mais importava: viver de verdade. O erro número 1. Você trocou tempo por dinheiro, que não te fez feliz. Quantas horas você passou num trabalho que odiava? Quantos finais de semana você sacrificou por um projeto que hoje você nem lembra direito? Quantos aniversários dos seus filhos você perdeu porque tinha uma reunião importante? Você fez isso porque acreditava que estava construindo um futuro melhor, que um dia você ia ter dinheiro suficiente para finalmente fazer o que queria. Mas sabe o que aconteceu? Você nunca chegou nesse suficiente. Sempre teve mais uma conta, mais uma meta, mais uma coisa que precisava comprar. E quando finalmente chegou perto de ter o dinheiro que achava que ia te fazer feliz, você olhou em volta e viu que estava sozinho. Que as pessoas que amava se acostumaram a viver sem você. Que seus filhos cresceram e você não conhece eles de verdade. Que seu casamento virou uma rotina vazia. E aquele dinheiro?
Não compra nada disso de volta. Não compra o tempo perdido. Não compra a infância dos seus filhos. Não compra a juventude que você passou trancado num escritório. Jung dizia que a vida não vivida se torna um peso insuportável na velhice. E é exatamente isso. Você carrega agora o peso de todas as coisas que não fez, de todos os momentos que perdeu, de todas as vezes que escolheu o trabalho em vez das pessoas. E esse peso não alivia. Só fica mais pesado a cada ano que passa. Orwell trabalhou duro a vida toda, mas nunca por dinheiro. Ele trabalhou por propósito, por verdade, por algo que importava de verdade. E morreu pobre, mas morreu completo. Você tem dinheiro no banco, mas será que tem plenitude na alma? Você sacrificou relacionamentos reais por conexões superficiais. Você passou anos cultivando relacionamentos profissionais, networking, contatos úteis, gente que podia te ajudar a subir na carreira, a conseguir clientes, a fazer negócios. E funcionou. Você construiu uma rede impressionante. Mas agora que você não é mais tão útil, essas pessoas sumiram. Ninguém te liga mais. Ninguém te convida mais. Você percebe que não tinha amigos de verdade, tinha colegas. E tem uma diferença brutal entre os dois. Enquanto isso, aquele amigo de verdade que você tinha, que te ligava para conversar, que queria te ver sem motivo nenhum, você foi deixando de lado. Você sempre estava ocupado demais, cansado demais, com coisas mais importantes para fazer. Até que ele cansou de tentar, até que a amizade morreu de inanição. E agora você olha para o seu celular e não tem ninguém para ligar só para conversar. Não tem ninguém que realmente te conhece, que sabe das suas dores, dos seus medos, dos seus sonhos. Você tem 500 contatos no telefone e nenhum amigo de verdade. Orwell escreveu sobre como o totalitarismo destrói conexões humanas genuínas, substituindo-as por relações utilitárias. E você fez isso com sua própria vida. Você transformou suas relações em transações. E agora está pagando o preço dessa escolha. Solidão. Solidão profunda. Do tipo que não se resolve com likes no Facebook ou mensagens superficiais. Solidão de quem tem gente em volta, mas ninguém de verdade do lado. Espera. Eu preciso pausar aqui e te perguntar uma coisa. Você também sente isso? Que passou a vida priorizando as coisas erradas? Que trabalhou demais, amou de menos, viveu de menos? Que agora olha para trás e vê um monte de conquistas que não te fazem sentir nada? Eu sei que dói admitir isso. Eu sei que você provavelmente nunca falou isso em voz alta porque parece ingratidão, parece fraqueza. Mas não é. É só a verdade doendo. Me diz nos comentários, você passa por isso também? Escreve aqui. Priorizei as coisas erradas. Quando você escreve isso, você libera um pouco desse peso que está carregando sozinho. E você mostra para outras pessoas que elas não estão sozinhas nessa dor. Então vai, me diz, você também carrega esse arrependimento? Obrigado por compartilhar. Sei que não é fácil. Agora vamos continuar porque ainda tem mais verdades que você precisa encarar. Você adiou seus sonhos verdadeiros, até eles virarem impossíveis. Lembra daquele sonho que você tinha? Aquela coisa que te fazia os olhos brilharem quando você era mais jovem? Tocar num banda, escrever um livro, viajar pelo mundo, aprender a pintar, ter aquele negócio próprio fazendo o que ama? Você guardou esse sonho numa gaveta porque não era prático, porque não dava dinheiro suficiente, porque as pessoas iam achar ridículo, porque você tinha responsabilidades, contas a pagar, família para sustentar, e você prometeu para si mesmo: um dia eu faço isso. Quando eu me aposentar, quando os filhos crescerem, quando tiver tempo. Só que agora chegou esse um dia, e você não tem mais a energia que tinha, não tem mais a coragem que tinha, não tem mais a mesma vontade, e pior, você olha para esse sonho antigo e ele parece tão distante, tão impossível agora, que você nem tenta mais. Você desistiu sem nem lutar de verdade, e isso corrói você por dentro. Porque você sabe, no fundo, que podia ter tentado, que deveria ter tentado, que pelo menos deveria ter dado uma chance para o que realmente importava para você. Mas você escolheu segurança em vez de paixão, escolheu aceitação em vez de autenticidade, e agora vive com o fantasma do que poderia ter sido.
Orwell largou tudo para ser escritor quando todo mundo dizia que era loucura. Viveu pobre, viveu difícil, mas viveu fazendo o que amava. E você? Você tem conforto, mas tem paixão? Tem estabilidade, mas tem propósito verdadeiro? Ou você matou seus sonhos em nome de uma vida sensata que no final não te faz feliz? As 6 verdades devastadoras que ninguém te contou. Vamos recapitular o que descobrimos até aqui. Primeiro, você trocou tempo por dinheiro e no final percebe que o tempo valia infinitamente mais. Segundo, você cultivou relacionamentos úteis e negligenciou os relacionamentos verdadeiros e agora está sozinho. Terceiro, você adiou seus sonhos reais até eles virarem impossíveis e agora vive com o peso do que não fez. Quarto, você passou a vida cumprindo expectativas externas e esqueceu de viver sua própria verdade. Quinto, você acreditou que tinha tempo infinito e desperdiçou anos preciosos com coisas insignificantes. E sexto, você chegou aos 50 e percebe que a vida é muito mais curta do que parecia quando você tinha 20, e que você usou mal o tempo que teve. Essas não são verdades bonitas, mas são reais. E são importantes porque ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Não dá tempo de consertar tudo, mas dá tempo de não piorar. O peso do arrependimento. Orwell passou os últimos anos da vida dele numa ilha isolada, doente, sabendo que ia morrer em breve. E ele usou esse tempo para escrever 1984, sua obra-prima. Ele não desperdiçou nem os últimos meses. Ele viveu até o fim com intensidade e propósito. E você? O que você vai fazer com o tempo que te resta? Porque olha, a verdade dura é essa. Você não tem mais 30 anos pela frente. Você tem, se tiver sorte, 20, 25 anos. E provavelmente os últimos anos desses vão ser com saúde ruim, energia baixa, limitações físicas. Então o tempo real que você tem para viver de verdade, para fazer as coisas que importam, é agora. É nos próximos 10, 15 anos. Depois disso, vai ficando cada vez mais difícil. Então você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo do jeito que viveu até agora, priorizando as mesmas coisas, fazendo as mesmas escolhas, e daqui a 10 anos você vai estar ainda mais arrependido. Ou você pode acordar agora, pode parar de adiar, pode começar a viver de verdade, mesmo que seja tarde, mesmo que seja imperfeito, mesmo que as pessoas achem estranho. Pelo menos você não vai morrer se perguntando, e se? O que você ainda pode fazer? Olha, não vou te enganar dizendo que dá para consertar tudo. Não dá. O tempo que passou, passou. As pessoas que você magoou talvez não voltem. Os sonhos que você matou talvez não ressuscitem. Mas você ainda pode fazer algumas coisas. Primeiro, você pode parar de continuar errando. Para de trocar tempo por dinheiro que você nem precisa mais. Para de cultivar relações vazias. Para de adiar o que importa. Segundo, você pode ligar para aquela pessoa que você negligenciou e tentar reconstruir a ponte. Pode não funcionar, mas pelo menos você tentou. Terceiro, você pode pegar aquele sonho velho, tirar a poeira e fazer uma versão dele que ainda seja possível. Não vai ser igual ao que seria se você tivesse feito aos 20, mas ainda pode ter significado. Quarto, você pode começar a viver com mais verdade. Falar o que realmente pensa. Fazer o que realmente quer, ser quem realmente é. Você não tem mais tempo para viver fingindo. E quinto, você pode decidir que os próximos 10, 15 anos vão ser diferentes. Que você não vai mais desperdiçar. Que você vai viver cada dia como se importasse. Porque importa. Cada dia que passa é um dia a menos. E você não pode dar-se ao luxo de desperdiçar mais nenhum. Chegamos ao final deste vídeo, mas sua vida ainda não acabou. Você ainda tem tempo. Não tanto quanto gostaria, mas ainda tem. Se você quer parar de viver no piloto automático e começar a viver de verdade, se inscreve no canal. Aqui a gente não vende ilusão. A gente fala a verdade nua e crua sobre envelhecer, sobre arrependimento, sobre como não desperdiçar o tempo que te resta. Deixa um like, compartilha com alguém que também precisa acordar e me diz nos comentários. Qual foi o maior erro que você cometeu até agora? Lembra, você não pode mudar o passado, mas pode decidir como vai viver daqui para frente. E isso ainda está nas suas mãos.